Eu falo que quando a gente apresenta uma criança, parece que o Senhor renova as nossas forças, né? De que, de fato, Ele tem cuidado da sua igreja, levantado os pequeninos, para que o evangelho dele continue sendo pregado, em tempo e fora de tempo, amém? E eu falo que esse é uma data muito especial para mim, Dia das Mães. E Deus sempre marcou minha história muito nesse dia. Eu passei muitos dias das mães querendo um filho. E nós perdemos o nosso primeiro bebê no Dia das Mães. E o Judá também foi apresentado no Dia das Mães. Então, é muito marcante o que o Senhor faz e como Ele age nas nossas vidas. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, porque o Senhor nos chama de noiva de Cristo em Sua palavra. Então nós, enquanto igreja, nós somos mães em potencial. Porque noiva é uma mulher e toda mulher é uma mãe em potencial. Às vezes podem ter aquelas que não geraram do ventre ou não têm filhos, mas ela tem dentro de si o potencial de ser mãe. E nós, enquanto igreja, muitas vezes nós negligenciamos esse lugar. Nós nos olhamos muito como noiva e esposa, e nós não nos reconhecemos nesse lugar de mães, enquanto igreja. Então hoje, eu queria que a gente trouxesse essa reflexão, e que nós pudéssemos entender isso. Que todos nós que estamos reunidos aqui somos mães em potencial. E às vezes para os homens isso pode soar estranho, né? Mas é assim que o Senhor nos enxerga enquanto igreja. A palavra do Senhor diz que nós estamos aqui com um único propósito: sermos um. Então, se esse é o propósito do Senhor para a igreja, quando Ele olhar para nós, Ele precisa enxergar um só, que é o corpo dele. Então, Ele não pode enxergar, né, homens e mulheres, CPFs, pessoas. Ele precisa enxergar uma unidade. Então, essa unidade, igreja, e não estou falando da instituição, né, igreja, é uma mãe potencial. E nós, enquanto mães, nós temos um objetivo também, que é sustentar uma geração que vai impulsionar outra geração. E aí, não estava programado da gente apresentar a Helena, né? O Ricardo chegou e falou, eu falei, nossa, meu Deus, né? Eu falei, não, mas vai ser hoje. Porque eu entendo que a apresentação da Helena hoje reflete essa palavra que o Senhor quer nos dar, que é uma geração impulsionando outra geração. Então tem uma geração, que é o Ricardo e a Tati, impulsionando outra geração, que é a Helena. E talvez essa geração que está impulsionando essa outra geração não é tão vista. Então,
o Ricardo e a Tati ficaram bons domingos sem vir na igreja, porque eles estavam impulsionando a Helena. Mas talvez os nossos olhos não estavam vendo eles. Mas eles estavam impulsionando a Helena. Então é esse lugar que muitas vezes a gente precisa entender. Que muitas vezes, por menor que seja o nosso trabalho, ou talvez que seja algo que as outras pessoas não estão vendo, nós precisamos continuar impulsionando a próxima geração. Uma mãe que cuida de um filho, talvez ela pode não aparecer, mas ela define um futuro. Humberto já falou aqui muitas vezes sobre a mãe de John Wesley. E eu estava lendo sobre essa mulher essa semana. E Humberto falou, ela teve 19 filhos. E ela orava todos os dias, 2 horas por dia. E aí eu fiquei pensando na minha cabeça, gente, como que isso era capaz? Eu tenho um e parece que... Mas eu entendi que aquela mulher entendeu que ela precisava impulsionar aquela geração em tudo que ela fazia. Então, na minha mente, a vida dela era uma vida de oração. E essas 2 horas que ela tirava, os livros, né, contam, e John Wesley, ele conta isso num dos livros dele, que ela colocava um avental de cozinha na cabeça. E que os filhos sabiam que quando ela colocava aquele avental, ela estava orando. E eles aprenderam e cresceram vendo isso. E eu achei muito lindo isso. Porque talvez, eu não lembro nem o nome dela. Eu li o nome dela essa semana, mas agora eu nem me lembro o nome dela. E talvez essa mulher, ela nunca foi reconhecida assim, né? Na sociedade, né? Talvez ela não teve grandes aplausos, mas ela mudou o futuro de uma nação através de seus filhos. Porque não foi só, John Wesley é o mais conhecido, mas não foi só ele, todos eles fizeram grandes feitos para o Senhor. Através da vida dessa mulher, dessa mãe. E eu quero ler com vocês a palavra que o Senhor me deu. E por isso que eu falo que a apresentação da Helena hoje, de fato, é muito profético, porque a palavra que o Senhor me entregou durante toda essa semana, enquanto eu orava no meu tempo com o Senhor, era sobre o que nós temos sustentado. E quando a gente apresenta, né, as crianças, a gente eleva as crianças, eu falo que é igual o Rei Leão, né? Eleva as crianças ao alto, né? Como se de fato a gente estivesse devolvendo elas ao Senhor. E tem a ver com essa passagem aqui que nós vamos ler em Êxodo 17:8. Você pode abrir comigo. E esse ato, eu falo que tudo que a gente faz pode parecer sem sentido, né? Mas esse ato, né, de levantar a criança significa esse sustento, né? Então, a gente está entregando essa criança de volta ao Senhor, mas sustentando ela, para que ela não se perca no caminho. E é um pouco do que fala aqui nesse texto. Diz assim, Êxodo 17:8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão.
Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Então, Moisés fazia esse mesmo movimento que o Humberto fez, né? Para levantar a Helena. Ele levantava as mãos. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruíram os amalequitas a fio de espada. Essa palavra o Senhor entregou para a nossa casa tem uns 5 anos ou mais. Não me lembro, mais. Tem uns 7 anos. Num momento de muitas dúvidas, de muitas incertezas, de muitos olhares para algumas movimentações, de muitos questionamentos com o Senhor, Ele nos entregou essa palavra. E eu me lembro que na época a gente não entendeu muito bem, mas a gente aceitou aquilo que o Senhor estava nos direcionando. E essa semana, eu fazendo alguns questionamentos com o Senhor novamente, o Senhor me lembrou dessa palavra. E eu tenho um caderno de orações e eu fui lá nesse caderno. Eu tentei achar e eu não achava onde que eu tinha escrito. E aí eu peguei uma Bíblia minha antiga para ver se eu tinha escrito na Bíblia e também não estava. E aí eu falei, amém, Senhor. Então às vezes o Senhor quer falar outra coisa, né? Não é para eu relembrar aquilo que o Senhor me entregou. E aí o Senhor começou a trabalhar algo a meu respeito sobre esse sustento. Então a palavra do Senhor diz que o exército de Josué foi para uma guerra. E Moisés falou, Josué, enquanto você estiver na guerra, eu vou subir o monte. E vou estar intercedendo por vocês. E ele sobe. E a palavra diz que ele erguia as mãos aos céus e Josué ganhava a guerra. Mas quando ele começava a se cansar e começava a abaixar as mãos, Josué perdia a guerra. E muitas vezes nós precisamos entender que nós não estaremos lá na batalha. Muitas vezes eu e você seremos aqueles que sustentam as mãos de Moisés. E muitas vezes a gente não quer muito estar nesse lugar, né? A gente quer estar na ação, lá na batalha, né? Onde aparece, guerreando. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre esses homens. Arão sempre foi um auxiliador ali de Moisés, desde quando o Senhor chama Moisés. Mas Hur era um guerreiro. Então eu fico imaginando na cabeça de Hur, olhando aquela guerra e pensando, eu queria estar lá. E muitas vezes eu e você, nós somos assim. Deus tem nos chamado em alguns momentos para sustentar. E nós muitas vezes queremos estar na batalha. E mães, elas foram chamadas para esse lugar de sustentar. Mães sustentam em oração, sustentam emocionalmente, sustentam espiritualmente, sustentam cansados, sobrecarregados e abatidos. E a igreja precisa ser assim também. Nós precisamos ser este lugar de sustento para os cansados, sobrecarregados e abatidos. E muitas vezes não é esse lugar que nós estamos.
Muitas vezes nós queremos estar na guerra. Muitas vezes nós queremos afundar mais do que sustentar. Ontem a gente estava lá em Araguari, no culto de jovens, e o Humberto ministrava um pouco sobre isso, né? E aí ele até fez uma pergunta lá, quantos habitantes tem Araguari? Aí descobrimos lá que tem 123 mil. E aí ele falou assim, então eu enxergo que são 123 mil almas que precisam ser ganhas para Jesus. E a igreja precisa ser esse lugar em que essas pessoas encontrarão o caminho, a verdade e a vida. Mas muitas vezes, quando acontece algo, alguém, por exemplo, desvia, né? Um irmão desvia. E aí no próximo domingo ele vem no culto. E aí, em vez da gente ser sustento para esse irmão, a gente quer ser o acusador. Hein? Até que enfim voltou. Ou então, como o Humberto disse, às vezes a gente nem falha nada, né? Mas só tipo despreza. E talvez seja por isso que muitas pessoas não têm encontrado esse lugar em nós, enquanto igreja, enquanto mães. Porque não têm encontrado de fato esse sustento. Muitas vezes as nossas casas têm morrido na guerra, porque o nosso lugar não era guerreando, era no alto do monte, sustentando as mãos, em intercessão. E muitas vezes a gente está até lá no lugar de sustento, mas a gente vai se cansando, e aí a gente cansa de sustentar. E aí algo que essa palavra também nos ensina é que é por isso que o Senhor não nos deixa caminhar sozinhos. E muitas vezes nós escolhemos caminhar sozinhos. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela fala que é melhor serem dois do que um. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não caminhe sozinho. E muitas vezes, eu e você, nós escolhemos estar nesse lugar de caminhar sozinhos. Porque a gente não quer pedir ajuda, porque a gente é orgulhoso, porque a gente quer dar conta de tudo, porque a gente quer fazer, e eu não quero o outro porque eu quero fazer do meu jeito, e talvez o outro vai fazer de outro jeito. E aí a gente decide caminhar sozinho. E quando a gente decide caminhar sozinho, as nossas mãos vão se cansando e não tem ninguém para sustentá-las. E aí sabe o que acontece? A gente para. A gente desiste. A gente acha tudo difícil. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não quer procurar um sustento. A gente prefere parar e ficar sozinho do que buscar um sustento. E essa passagem nos ensina que o reino de Deus, ele é feito de relacionamentos. E relacionamentos leais, como os de Arão e Ur com Moisés. Porque eles podiam pensar muito bem assim, né? Nossa, aí Josué vai ganhar essa guerra, ninguém vai nem saber o que a gente fez. Nós tá aqui nesse monte aqui, ninguém tá vendo, ficando segurando essa mão. Sei lá quanto tempo vai durar essa guerra. E pelo que a gente pode entender, demorou muito tempo, né? Porque fala que as mãos de Moisés cansavam, pesavam, ele teve que sentar.
Então demorou, né? Assim, não foi rapidinho. Mas eles escolheram permanecer ali ao lado desse homem e sustentar as suas mãos na sua fraqueza. Arão e Hur não fizeram questionamentos a Moisés. Não, Moisés, dá licença. Deixa que agora a gente vai interceder aqui sozinho, que você está velho já, você não está dando conta mais. Ou então, Moisés, para que você está aí? Vai lá e ora a Deus e fala, Deus, não estou dando conta mais de segurar as mãos para cima não. Vou fazer outra coisa agora. Muda a estratégia, Moisés. Isso aí não está dando certo. Eles não fizeram questionamentos para Moisés, para apontar talvez uma falha de Moisés, ou questionar aquilo que Deus havia falado para ele. Eles simplesmente decidiram sustentar a próxima geração. Josué representa a próxima geração. Moisés era uma geração, Josué era outra geração. E aí, para os jovens que estão aqui, que vocês entendam que vocês só vencem guerras se estiver uma outra geração com as mãos erguidas, sustentando a batalha. Muitas vezes, nós jovens, eu já fui jovem, mais jovem, né? A gente quer fazer. Não, pastor Ismael, isso aí era lá no seu tempo. Isso aí agora não é mais desse jeito, não. Não, agora é o hype. Agora é diferente. Tudo bem, as coisas mudam mesmo. Mas se não houver uma geração sustentando a batalha, nós vamos perecer. E muitas vezes as nossas casas têm perecido porque a gente não quer honrar aqueles que estão lá no alto do monte, sustentando as nossas vidas. A gente quer ser independente. E quando a gente tem filho pequeno, né, assim, da idade do Judá, da Maria, a gente entende muito bem isso, né, assim. Eles estão numa fase muito independentes, né? Então o Judá, tudo que eu falo para ele, o pai dele fala para ele. Aí ele fala, ai mãe, que chato. Eu falo, gente, aonde que esse menino, né, assim, desse tamanho, tudo. Judá, tem que fazer isso. Ai mãe, que chato. Tudo é isso. E aí, eu até falei para o Humberto essa semana que esse retrato que a gente está vivendo lá em casa é o retrato muitas vezes de nós enquanto igreja. Que Deus dá uma direção e a gente fala, ah não, Deus, que chato. Não quero fazer assim. Né? Deus fala algo e você fala, ah não, já sei fazer. Outro dia ele falou isso para mim. Hoje lá na minha mãe ele falou, né? Lá em casa eu deixo ele servir a jarra, né, de suco nos copos. Aí hoje tinha um refrigerante de 2 litros lá na minha mãe e ele queria servir, mas ele não ia dar conta de segurar, né? Que a jarra é menor. Aí o pai dele, não, meu filho, esse você não vai dar conta. E ele, eu já consigo fazer sozinho. E muitas vezes eu e você estamos como Judá falando para Deus, eu já consigo fazer sozinho. Ou falando para outra geração que tem nos sustentado, eu já consigo fazer sozinho. Agora eu não preciso mais de você. Só que nós precisamos, porque a palavra do Senhor é clara, que quando Josué abaixava as mãos, Josué perdia a guerra. O exército de Josué era um dos exércitos mais fortes e valentes daquela época. O exército de Josué e Josué estão nos livros de história. Quem já estudou aí tem muito tempo e não lembra? Eu vou te lembrar. Quando a gente estuda história na escola, não é história bíblica não, história.
tem lá o exército de Josué como um grande guerreiro que venceu guerras assim inimagináveis. Então será mesmo que esse exército ia ficar perdendo porque a mão de um homem ia baixar? Por que Deus permitiu isso? Para que eu e você aprendêssemos que não é sobre nós. Nós podemos ser os mais capacitados possíveis, assim como Josué e o seu exército era. Mas, se formos para a guerra, primeiro, sem a direção de Deus, e segundo, sem mãos erguidas que nos sustentam, nós vamos perder a batalha. E muitas vezes nós estamos perdendo guerras dentro das nossas casas, nos nossos casamentos, na criação dos nossos filhos, nas nossas finanças, com os nossos pais, porque nós não queremos olhar para aqueles que estão com as mãos levantadas. E muitas vezes, quem está com as mãos levantadas sobre a sua vida, não é nem eu e o pastor Humberto, nós estamos também. Mas talvez é a sua mãe, que nem cristã é, que nem na igreja não vem, mas que a autoridade que o Senhor entregou sobre a vida dela sustenta a sua vida. Eu e o Humberto já cansamos de ver na rua, o cara tá lá, 5 anos na rua, aí de repente, da noite pro dia, ele morre. Aí você fala, gente, mas o que aconteceu? A mãe morreu. Ele perdeu as mãos sustentadas e morreu na batalha. E é por isso que a gente não pode andar sozinho. Nós precisamos de uma outra geração para sustentar as mãos sobre as nossas batalhas. E precisamos restaurar esse lugar de relacionamentos leais, para que a igreja possa voltar a ser esse lugar de sustento. Eu falo para o Humberto que o meu maior desejo, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, é que a gente pudesse assalariar um monte de vocês e a gente manter a igreja aberta 24 horas. Porque eu, num momento de muito desespero, já entrei numa igreja católica para acender uma vela, quando eu ainda não era cristã. E encontrei aquela igreja aberta como um lugar de sustento para a minha vida. Então nós precisamos ser esse lugar de sustento na vida dos outros, na vida daqueles que têm se achegado, né, nas redes sociais. Humberto ontem falou um dado muito importante, que existe uma janela, né, 10h40, e agora tem se levantado uma outra janela, 4h14, que é esse olhar para as crianças de 4 a 14 anos, porque a igreja tem envelhecido. E se nós não ganharmos essa geração, no futuro não vai ter igreja. Porque essa geração de 4 a 14 não quer a igreja. Porque não encontrou esse lugar de sustento. Muitas vezes os filhos dos pastores não querem a igreja, porque não encontraram na vida dos pais. Eu falo que esse é um cuidado que eu e o Humberto a gente tenta ter muito, para o Judá talvez não olhar a nossa vida e falar, não, esse Deus aí do meu pai e da minha mãe, quero não. Isso aí que largava a nossa casa e ia só à igreja, quero não. E o Senhor me conectou a algo muito forte essa semana, com relação a essa palavra.
Muitas vezes a gente vê os desenhos e a gente acha que Cristo foi crucificado assim. Mas na verdade não foi assim. A cruz, ela tinha um formato ovalado. Não sei nem se é ovalado, mas tipo, não era retinho, um ângulo reto. Por quê? Porque o peso do corpo destroncava o ombro da pessoa. E aí, se ela não morresse muito rápido, ela morria por asfixiamento. A cruz, ela mata por asfixiamento. O peso do nosso corpo, né, e os braços erguidos, vai deslocando os nossos ombros, e aí o nosso corpo vai afundando o nosso pulmão. E aí a gente morre asfixiado. Então, se fosse assim, você concorda que não aconteceria, né, isso? Então, ela tinha uma curvatura. Cristo na cruz estava com os braços erguidos para que nós hoje vencêssemos a guerra. O sustento de Cristo na cruz eram os braços erguidos. E Ele entregou a sua vida naquela cruz. Assim como Moisés fez um esforço naquele monte para que Josué vencesse aquela guerra, Cristo, naquela cruz, entregou a sua vida. E por que a morte de cruz é uma das mortes mais terríveis que existia, né, naquela época? Porque ela é uma morte lenta. A pessoa, ela agonizava mesmo. E quando Jesus, obrigado, Espírito Santo, quando Jesus exclama seu último fôlego de vida, o que ele diz? Está consumado. A ti entrego o meu espírito. O que Jesus está dizendo ali? Que o fôlego de vida, o ar que ele tinha, que lá no Éden, Deus soprou o ruá sobre as narinas de Adão, e eu e você temos esse ruá de Deus em nossas vidas, que é o Espírito. Jesus estava dizendo: eu não tenho mais fôlego, então eu entrego o meu fôlego em favor dessa guerra. Ah, meus queridos, se isso não te faz seguir em frente, eu não sei mais o que vai fazer. Porque se a gente não olha para aquela cruz e não entende que é os braços dele sustentando as nossas vidas, que é o fôlego dele se esvaindo para que nós pudéssemos respirar, não há mais por que viver. Não há mais por que seguir em frente, continuar. Só que muitas vezes eu e você, como a igreja, como mães, nós temos ignorado esses braços sustentados do próprio Cristo e daqueles que Ele colocou em nossas vidas, na nossa caminhada. E o Senhor conectou algo nessa palavra de alguns motivos que têm nos atrapalhado sustentar as nossas vidas, sustentar os outros, sustentar a igreja. E Deus é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. A Bíblia, de fato, é o nosso manual de fé, regra e prática, porque tudo está escrito aqui. E o Senhor me levou a entender, porque
quando a gente estuda Apocalipse, e aí Deus dá um recado para as 7 igrejas. E quando a gente estuda a teologia, são 7 tempos que a história viveu. Porque eu e o Humberto, a gente entende muito que as profecias caminham junto com a história, né? A história foi palco para o cumprimento das profecias. Então, as 7 igrejas, a gente entende que são 7 momentos em que a igreja viveu. E aí, eu essa semana, quando o Senhor me levou lá para Apocalipse, nas 7 igrejas, eu falei, entendi, Senhor. E Ele falou, não entendeu. Dentro de você habita essas 7 igrejas. E que em momentos diferentes da sua vida, você está como uma dessas igrejas. Porque eu pensava assim, por que Deus deixou isso aqui escrito? Se um trem já aconteceu, né? Ele devia ter falado lá na época para a pessoa, né? Para a igreja. Ô, Esmirna, tá legal não, Por que deixou escrito? Eu tenho muitos esses questionamentos, né? Porque se tá na Bíblia, é porque Deus quer que a gente aprenda alguma coisa. Então eu tenho muitos esses questionamentos com Deus. Deus, por que o Senhor escreveu isso aqui? Né? Por que está escrito isso? E aí Deus me falou sobre isso. Dentro de nós habita essas 7 igrejas. Em momentos diferentes. Então talvez cada um de nós aqui está vivendo um momento diferente. E são esses problemas que Deus relatou a essas igrejas que nos impedem de sustentar. E sabe o que é o mais interessante? É que em Apocalipse, Deus não chama a igreja mais de noiva, chama de esposa. Então, a responsabilidade de mãe está um pouquinho mais perto do que quando ela era só noiva. Então agora, lá em Apocalipse, Deus já está falando assim para nós, já casou. Então agora precisa gerar. E por que a gente não tem gerado? O que tem nos atrapalhado de sustentar? Os apontamentos que o próprio Deus fez a essas igrejas. E que muitas vezes somos eu e você. Para Éfeso, ele diz, abandonastes o primeiro amor. Então talvez tenha alguém aqui que tem vivido um evangelho raso. Já foi melhor, orava mais, jejuava mais, lia a Bíblia mais. Agora, tá bom, vou só no culto. Mas Deus está lá, né? Tá tudo certo. Você não tem sustentado a igreja, porque você tem sido como Éfeso. Esmirna tinha medo das tribulações que o próprio Deus falou que ela passaria. Sofria perseguições. E muitas vezes eu e você podemos estar nesse lugar. Sofrer uma perseguição, um apontar de dedos, um olhar julgador. E aí a gente quer recuar. Não entende que o Senhor é que está com os braços erguidos para vencermos essa batalha. Vem uma tribulação, uma tempestade, parece que você quer morrer. Meu Deus, eu não vou conseguir. Como que eu vou vencer isso? Aí você passa a tempestade, aí parece que até você já esqueceu a tempestade. Aí vem outra tempestade, aí você fala, meu Deus, eu vou morrer. Mas você não ia morrer com a outra? Agora vai morrer de novo. 7 vidas, tá igual o gato. Tá morrendo toda hora. Esmirna. Pérgamo tinha dificuldade porque eles aceitavam no meio da igreja aquilo que Deus abomina. E será que eu e você talvez não estamos assim? Não, é nada a ver. Tem que fazer isso aqui para os jovens virem.
Ah, não, isso aqui não é mais desse jeito aqui não, isso aqui pode. Não, isso aqui não tem problema não. Dízimo é da antiga aliança, não precisa mais. Não, isso aqui. Estamos aceitando no nosso meio aquilo que Deus abomina. Quando alguém fala de alguém para você, você não fala nada, mas você também não levanta da mesa. Está aceitando aquilo que Deus abomina. Tiatira usava artifícios, sedução, tolerava Jezabel. O que é Jezabel? É isso, a manipulação, os artifícios para ganhar êxito. Então é aquela igreja, né, que manipula, que quer dar um jeitinho. Ah, não, se a gente fizer isso aqui, vamos, né? Talvez eu e você somos como a igreja de Tiatira. Estamos vivendo na imoralidade. E imoralidade, irmãos, quando a gente fala assim, ah, tá imoral, a gente pensa logo em pecados sexuais. Mas imoralidade não significa isso. O que é imoralidade? É não ter moral. O que é não ter moral? É ser desonesto. É ser avesso às leis, às regras. Isso tudo é imoralidade. E Deus tem tratado a gente nisso. Sardes usava máscaras para disfarçar quem ela era de verdade. Então falava que era uma coisa, mas era outra coisa. Então, para fora parecia ser uma coisa, mas a hora que eu olhava dentro não era nada daquilo. Filadélfia, Deus não tem nada contra a igreja de Filadélfia, mas ele fala que ela perseverou e apesar da pouca força, ela não desistiu. E muitas vezes eu e você temos desistido por conta da pouca força. Porque não queremos pedir ajuda. Não queremos ser sustentados por ninguém. Já teve pessoas aqui nessa igreja que passaram dificuldade de não ter o que comer em casa. Porque não tinha coragem de falar, pastor, eu não tenho o que comer. Eu não tenho o que vestir. Eu não tenho. E eu falo que muitas vezes eu e você estamos nesse lugar. Eu e o Humberto já estivemos nesse lugar. Não, nosso problema é nosso problema. Não tem que falar para os outros. E aí, sabe o que aconteceu? Morreu na guerra. Perdeu a guerra. No nosso casamento. Não precisa de pedir ajuda, não. Nosso problema a gente resolve. Ninguém tem que saber dos nossos problemas. O que acontece? Perde a guerra. Morre na batalha. Porque não tem braços estendidos. Para na pouca força. Desiste, fraqueja. É flecha de Satanás sobre as nossas vidas. E a igreja de Laodiceia, Deus fala que ela era morna. Ela não era nem quente, nem fria. Ela era morna. E o problema do morno, tem dois problemas com o morno. O primeiro é que ele olha para o frio e acha que está quente. Então ele acha que ele está arrasando. Porque ele se compara com quem não está bem. E o outro problema é que o morno um dia foi quente. E agora ele é morno. Então Deus fala para essa igreja, antes você ser frio do que morno. Qual igreja será que nós temos sido? Qual igreja tem gritado aí dentro de você? Quais braços que não estão mais levantados sobre a sua vida? Porque você tem aceitado a condenação que Satanás lançou sobre você.
Muitas vezes eu e vocês temos vivido a igreja assim. Eu não estou falando que nós seremos perfeitos. A palavra do Senhor diz que nós vamos brilhando, brilhando, até nos tornar dia perfeito. E seremos dia perfeito só quando Jesus voltar. Nessa terra, só Ele foi perfeito. O problema é que a gente escuta isso e usa disso como desculpa para permanecer do jeito que a gente está. E não mudar. E não nos arrepender. E não buscar um novo caminho. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Quem nós temos sido chamados para ser? Josués, que tem guerreado as batalhas, mas que precisam de alguém no alto do monte. Nós temos sido Moisés, ou nós temos sido Arão e Hur? Quem é melhor? Nenhum deles. Melhor é Cristo. Porque é só por Ele. A palavra do Senhor diz que tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não queira ser um Josué se o Senhor tem te pedido para ser Arão e Hur. Não queira ser Arão e Hur se o Senhor tem te pedido para ser Josué. Josué ficava com a tarefa difícil, vamos falar assim, se a gente olhar os olhos naturais. E ele devia talvez olhar Arão e Hur e falar: você está bonitão, né? Você fica lá só em cima do monte, orando, numa boa, e eu aqui debaixo do sol, guerreando, o povo morrendo. Mas o Senhor nos escolheu e nos chamou para algo em especial. E quando o Senhor nos entregou essa palavra para a nossa casa, Deus tinha entregue uma palavra que Humberto era Josué. E muitas vezes ele queria ser Arão e Hur. E eu também. Eu olhava e eu falava: mas por que você não tem lugar lá perto? E aí foi quando o Senhor nos entregou, através da vida de uma pessoa, essa palavra. Não queira ser Arão e Hur se o Senhor te chamou para ser Josué. E se o Senhor te chamou para ser Arão e Hur, não queira ser Josué. Que nós possamos entender que nós como igreja somos mães. E mães são aquelas que sustentam os filhos. Quem nós temos sustentado? Será que as pessoas têm encontrado sustento nas nossas vidas? Será que os nossos relacionamentos têm sido como os desses homens? De sustentar os braços até o fim, para que outro ganhasse a guerra? Qual igreja tem gritado dentro de você essa noite? Amém? Fica de pé.